E nós estamos ouvindo muitas coisas maravilhosas aqui. Deus usando poderosamente na quinta-feira o presbítero Wilches, nos falou de vertentes assim, que o meu coração guardou tudo aquilo. Eu estou muito esperançoso que aquela palavra, vou viver ela como bênção na minha vida. Muito. O clamor do Ismael, a mamãe Agar e todo aquele processo do cuidado de Deus sobre a vida deles. Agora, na terça-feira, ministrei aqui, o Espírito Santo nos dirigiu também sobre nós não perdermos a esperança, de prosseguir, de ir adiante, porque Deus continua sobre o governo da sua igreja. E se as coisas não vão bem, não traz susto, não traz medo, não traz preocupação em Deus. Deus tem o controle de todas as coisas, e nesse controle de Deus a igreja está sob esse controle de Deus, e a gente deve avançar conforme Deus nos orienta. Nós temos ainda, após essa mensagem, mais 9 ministrações. Dá para imaginar quanta coisa Deus vai falar? Por isso, nessa noite, eu sei que você já ouviu muitas coisas sobre Ana, e eu gostaria então de ser fiel apenas aos versículos que foram me dados, aos versículos que, na hora que nós preparamos essa campanha, o Espírito Santo nos dirigiu. Então, eu vou ser fiel a esse momento, a hora que a Ana ora, e qual é a oração que ela faz, o que ela apresenta diante de Deus. Eu queria que você rapidamente prestasse atenção nisso, que isso é muito importante para as nossas vidas. Você vai perceber que isso aqui é muito sério. O que eu vou dizer aqui é muito importante e é sério para a igreja. Seríssimo. Quando a gente serve a Deus, nada do que Deus faz para as nossas vidas é por acaso, é por fazer. Todas as coisas que Deus realiza na nossa vida tem um propósito de Deus por trás disso. Deus tem um porquê de nos entregar algo, uma bênção. E é muito que vocês, como se eu estivesse conversando nessa ministração com vocês, o Espírito Santo de Deus estivesse nos aconselhando e dizendo para nós: igreja, nada do que Deus te dá, Ele te entrega por entregar. Se a gente usa as coisas que Deus nos dá, Deus me deu um casamento, Deus me deu um emprego, Deus me deu um filho, Deus me deu uma casa, Deus me deu um pastoreio, Deus me deu um cargo, Deus me deu alguma coisa. Tudo que Deus entrega para a igreja, Ele entrega para o propósito. E o principal propósito da lista, número 1, é para a glória do nome de Jesus Cristo. É para a glória e a obra do nome de Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer disso, porque senão, vamos supor a campanha que a gente fez aqui, a gente pede as coisas. O Tiago foi incisivo em dizer: vocês sabem por que muita gente não recebe o que pede? Porque pede para o próprio deleite. A igreja não pede nada para o próprio deleite. A igreja pede as coisas para um propósito e para a glória de Deus. A gente não pede as coisas para satisfazer a nossa vontade. Não sei se vocês vivem isso. Você vai mudar de serviço, você ora a Deus preocupado se aquilo é a vontade de Deus. A gente, quando é cristão, se a gente vai namorar, a gente pede a Deus se aquilo é um propósito de Deus. Se a gente vai mudar de casa, a gente pede a Deus se aquilo é um propósito de Deus. Se a gente vai fazer qualquer coisa, a gente não faz mais para eu quero, porque eu me imagino, porque eu penso. Ele fala: não, vocês não pedem as coisas para o seu próprio gosto e a sua vontade, mas pede com sabedoria e pedem para glorificar o nome do Senhor Jesus. Você percebeu que Deus não poderia dar um Samuel por dar? Não é só ter uma criança nos braços, não é
voto a Deus. E ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu faço um voto contigo. Eu prometo entregar esse filho para ser um instrumento do Senhor na tua casa. E aqui as coisas mudam. E aqui eu me encaminho para efetivamente o propósito da mensagem de Deus para nós aqui nessa noite. O clamor que Deus espera da igreja não é simplesmente um clamor que traz alívio, mas é um clamor que faz com que aquela realização glorifique o nome do nosso Deus, seja para instrumento do nome do Senhor Jesus. Eu tenho tanta dificuldade para pregar essa palavra hoje na minha tarde, mas eu preciso falar algumas coisas para os irmãos aqui. Eu me lembro de uma situação de uma pessoa que recebeu um diagnóstico contrário. E ela precisou fazer uns exames, e nos exames mostrou que ela precisava fazer um tratamento durante um período de meses. Ela fez o tratamento dessa enfermidade, que aos olhos do homem é uma enfermidade praticamente irreversível. Eu me lembro que uma irmã me contou algo que me chamou muita atenção. Eu estou contando exatamente o caso que foi me trazido. Eu conheço a família. Após um período de oração de monte, eu mesmo fui algumas vezes no monte orar. Eu não estou dizendo que houve ou não propósito de Deus, eu estou dizendo um fato que ocorreu. E dentro daquele fato que ocorreu, assim que aquele homem recebe algo, ele já estava alguns dias em casa, cristão, tomador de Santa Ceia, até aquele momento. Minha esposa sabe desse caso. Ele pega, a irmã nos conta que ele pegou o carro, arrumou o toca-fita do carro, né, onde tem outros nomes, o som do carro, e chegou todo contente na porta do serviço dela, no horário do almoço dela, e mostrou para ela que ele arrumou o carro. E aí ele pegou um número aproximadamente de uns 20 CDs, era CDs, e começou a mostrar para ela: olha os CDs que eu comprei para a gente ouvir dentro do carro. Cristão, quais são os CDs, meu amor? Bruno e Marrone, Rio Negro e Solimões, César Clemente, me lembro dessa fala dela, e Fabiano. Está aqui os CDs. Tinha um louvor, não tinha nada de louvor. Eu peço algo para Deus, eu recebo algo de Deus, e aquilo que Deus me dá não glorifica o nome do Senhor. Você está entendendo o caminho que Deus vai dar para essa mensagem aqui nessa noite? Diga glória a Deus. A Ana, ela recebe, ela faz uma promessa para Deus. Eu vou dizer algo aqui para a igreja do amor de Cristo. Olha que eu terminar de pregar, eu sou o Wellington Adriano de Viver, teu pastor, um amigo, um companheiro. Isso que eu vou dizer aqui agora dentro daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu estou falando aqui, com todo o respeito que eu vou dizer aqui. Estou falando aqui com um crente cascudo. O gente já sabe o que pode e o que não pode fazer. A gente, com gente que não precisa ficar falando, você precisa ficar bem, você precisa ficar firme. Você precisa ter, calma, Jesus te ama, fica bonzinho, fica cercando. Eu estou falando aqui de gente, de crente cascudo, crente que sabe da responsabilidade que tem com Deus, crente que sabe da onde Deus te tirou, que sabe o que é certo e o que é errado, que fica fazendo
Deus tem que ter palavra. Deus não pediu nada, mas se você ofereceu, entrega e não negue para Deus aquilo que você ofereceu para Deus. Deus te deu o que você pediu. Deus me dá o que eu peço. Mas a partir do momento em que eu digo para Deus, se o Senhor me entregar, eu também te entrego. Não se esqueça de que a parte de Deus Ele fez, e Ele está aguardando a minha parte e a sua parte. E nós precisamos ser fiel a isso, ser justo a isso. Eu estava contando na Vila Antártica uma coisa que eu já contei aqui para os irmãos, mas eu sempre gosto de ressaltar. Sempre gosto de ressaltar. Irmãos, escute bem. Como Deus tem um memorial de que lá, tudo que você tem feito, Ele vai te recompensar, Ele vai te abençoar, Ele vai se lembrar da sua vida. Deus se lembra perfeitamente dos acordos que você fez com Ele. Deus se lembra perfeitamente das coisas que você acertou com Ele e as que Ele realizou na sua vida. Eu me lembro uma vez, dentro desse Deus, de entregar a Deus aquilo que Ele fez por mim. Os irmãos conhecem essa história, né? A Sara, a Ana, ela concebe depois Samuel, e após ela conceber Samuel, ela leva Samuel até o templo e entrega Samuel para o profeta Eli, para que Samuel, como instrumento de Deus que vai ser, havia uma escassez da voz de Deus naquele tempo. Deus não se comunicava mais com o povo porque o pecado era muito grande. Então Deus tinha um propósito nessa gestação. Deus tem um propósito naquilo que Ele está fazendo na minha vida e na sua vida. Deus tem um propósito naquilo que Ele me entregou e te entregou. E aí, a Bíblia diz que um dia, quando Deus volta a falar com o seu povo através de Samuel, ele está dormindo. Os irmãos conhecem o texto? Dormindo já no templo. A voz vem: Samuel, Samuel. Ele vai até o quarto de Eli. Meu Senhor, abre a porta. O Senhor me chamou? Não te chamei, menino, vai dormir. Não te chamei. Ele volta a dormir. Deus chama ele pela segunda vez. Ele pensa que Eli faz a mesma coisa. Ele volta ele: não te chamei. A terceira vez: Samuel, Samuel. Ele se levanta e diz: Eli, o Senhor me chamou. Ele joga o cobertor, talvez pula na cama e diz: Samuel, eu não te chamei. No entanto, se você ouvir de novo essa voz, você diz assim: fala, Senhor, teu Deus servo, ouve. Volta para o quarto dele e Deus diz para ele: Samuel, Samuel. E o texto diz que ele responde: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você está imaginando aqui o que representa Samuel nas Escrituras? Já viu o que representa? E se a Ana deixa de fazer aquilo que Deus havia acordado com ela, que ela havia acordado com Deus? E se ela decide não entregar o menino? E se ela decide não realizar o voto que fez com Deus? O Senhor me faz, eu te sirvo. O Senhor me faz, eu te dou. O Senhor me faz, eu serei. E ela faz ao contrário. Eu disse isso, passei mais adiante para me te contar o que eu contei hoje. Já contei para os irmãos. Comigo aconteceu. Eu estava trabalhando na usina, estava trabalhando numa metalúrgica. Eu tenho meu primeiro registro com 14 anos de idade. E antes de eu terminar, de eu parar para estar no tempo integral na obra, eu tenho 17 anos na minha carteira de trabalho, assinado de trabalho. Eu me lembro que um dia trabalhando na guilhotina, eu estava trabalhando à noite. Eu estou te contando uma experiência minha. Aquilo que o Senhor hoje, eu falei para minha esposa, 3h01 da manhã me levantou para orar. Eu disse para Deus: cara, eu estou com tanto sono, mas eu estou com tanto sono. O Senhor me quer orando? Ai, Senhor, eu estou com muito sono. E eu entendi que aquilo ia ser prejudicial para mim
fazer assim, vou acordar tal hora para fazer caminhada. E outra coisa, olha, não quero compromisso muito com a igreja, Senhor, eu quero te servir, mas quero ficar quietinho no banco. Preste atenção nisso. Quero ficar quietinho no banco. Não quero ter muito compromisso. Eu vou abençoar meu pastor. Eu e minha esposa, vou falar isso para vocês fazerem, tá? A gente levava frango, mistura, e uma vez por mês mandava pizza na casa do pastor. Lembra, amor? É um orgulho para nós saber que no dia seguinte ele ia falar: a pizza chegou. Um orgulho da nossa vida. E a gente sempre fez isso. Aí eu me lembro que eu falei: nossa, eu quero ficar tranquilo. Sabe o que começou a acontecer comigo? A minha folga começou a cair um dia que não tinha culto. A minha folga começou a cair um dia que não tinha culto. Você acha que eu achei ruim? Eu estava num estado de acomodação. Tá bom, mas Deus sabe, eu estou mandando meu dízimo. Eu mando minha oferta quando minha esposa vai com o meu sogro. Está tudo bonitinho. Está tudo certo. Está tudo normal. Senhor, e aí eu virei para Deus com um papelzinho, porque o meu companheiro ia para o serviço, para o banheiro e voltava. Então a gente sem carregar a noite, você ficava ali escrevendo do lado, trabalhando e escrevendo. A hora que eu disse para o Senhor assim: Senhor, então olha, eu sou obreiro ali na igreja, o pastor vai ver que eu estou faltando muito, ele também vai deixar eu sentadinho, quietinho. Eu não quero mais. Das poucas vezes que eu escutei a voz de Deus nítida, clara, como se ele tivesse falado aqui no meu miolo, aqui nesse miolo, não sei, como se eu tivesse escutado aqui em cima. Ele olhou e disse para mim assim: ó, então a partir de hoje você já não me serve para mais nada. Eu senti um cheiro. Sabe quando você recebe uma notícia? Você pega o dedo, dá aquele cheiro, e o corpo começa a tremer. Você não sabe aonde você buscar socorro. Porque uma coisa, irmãos, é ser você ter lugar para buscar socorro do homem. Outra coisa, irmãos, é ninguém poder te ajudar e você estar na mão de Deus. Se olhar assim, você fala: nossa. Eu comecei a dizer: irmãos, eu tive uma sensação de que esse não me serve para mais nada. A gente sabe do que Deus está falando com a gente. É o seguinte: eu vou interromper. Você acha que você vai viver? Assim, não como se ele estivesse me ameaçando, mas como se ele estivesse dizendo o seguinte: eu te tirei de 11 internação da UTI, desenganado da medicina. Eu disse que o diabo estava querendo ceifar a tua vida, e eu disse vida e vida com mudança, porque a última palavra é minha. Eu coloquei um chamado de Deus na sua vida, eu tenho um propósito de Deus na sua vida, e você vem dizer para mim que você não quer mais. Você vem olhar para mim e dizer que você quer viver a tua vida tranquila, você não quer ser incomodado, você quer viver aqui a sua vontade, e quer me dar algumas migalhas se eu tenho um projeto na sua vida. Você então não me serve mais para nada. Eu pedi perdão para Deus, meu companheiro de serviço ímpio fumava, parecia que a vida dele estava tudo bem, mas a minha estava em angústia, aquela noite, angústia. Quando eu percebi que eu morri o primeiro dia, que as coisas foram acontecendo, eu voltei, fiquei bem, mudei de horário na medida do que eu pude. E queridos, o que eu quero dizer aqui nessa noite é que aquilo que Deus nos entregou, a vida que Deus nos tirou, a salvação que Ele nos fez, o lugar de onde Ele nos resgatou, não é para a igreja viver a sua própria vontade, mas é para uma igreja viver a vontade e a glorificação do nome do Senhor. Não se esqueça disso. Temos um compromisso com Deus. Nós não podemos nos dar o luxo de dizer: quem manda na minha vida sou eu. A igreja tem dono. Você e eu não somos dono do nosso nariz. A minha vida e a sua vida tem dono, e o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré, Deus Todo-Poderoso. Se Moisés falhasse no ministério dele, quantas almas não pereceriam e iriam para o inferno? Se Paulo falhasse no seu ministério, quantas almas não iriam para o inferno? Se Pedro falhasse no seu chamado,
vai ver que no verso de número 17, ela disse: vai em paz, o Eli disse para ela: e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Deus te abençoe, Ana. Deus te conceda, Ana. Verso de número 20, ouça comigo, igreja. Presta atenção, igreja. Deus está falando conosco aqui nessa noite. Sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, chamou seu nome Samuel, que significa Deus ouviu. Deus ouviu. Zé, eu tenho pedido ao Senhor. Subiu aquele homem, escute isso, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu. E, irmãos, alguma coisa aconteceu aqui, não é? Ana, pelo amor de Deus, você está fazendo? Ana, antes de você ter Samuel, você era crente, Ana. Antes de você receber a bênção, você estava dizendo para o Senhor, você ia de ano em ano, você ia periodicamente para a igreja, Ana. Agora que você recebeu Samuel, você está faltando no culto, Ana. Agora que você recebeu Samuel, você está dizendo para Deus que não está dando para trabalhar para ele, Ana. Ana, cadê a tua oferta? Cadê o teu dízimo, Ana? Você dizia que você precisava de uma porta aberta, Deus te deu um emprego, e agora, Ana, você está contando o seu dinheiro e dizendo: ah, eu ganho 3 mil reais, dá 300 reais para Deus. Não, eu vou ficar com essa criança, não. É muito dar para o Senhor esse dízimo, é muito estar fazendo a vontade de Deus. Não, é menos. Ana, não pega. Não. A Ana, ela responde o marido dela dizendo: ela não foi aquele dia, mas vamos ver o que aconteceu. Quando o menino for desmamado, então eu levarei para que apareça perante o Senhor e fique lá para sempre. Aí, então, se você está lendo comigo a história está dizendo que ela está dizendo o seguinte: não é certo levar lá para o Eli, aí eu vou ter que comprar várias caixas de mucilon, de nã, de leite ninho, levar uma madeira, eu vou entregar. É só um período, eu só estou acertando o período aqui, ó. Assim que a criança desmamar, 2, 3 anos, 4 anos depois, eu vou levá-la. 1 ano, eu vou te levar, eu vou levar. Aí olha só isso aqui, que isso aqui é muito sério que eu vou ler para os irmãos. Eucana, seu marido, disse: faze o que bem parecer aos teus olhos, fica até que os desmames, tão somente confirma ao Senhor a tua palavra. Você vai falar: pastor, o senhor bate muito na mesma tecla. Mas você sabe o que ela está dizendo? Eu não vou para o culto hoje, eu não vou poder ser diaconisa, eu não vou poder mais ficar no grupo, eu não vou poder mais fazer obra, eu não vou poder estar sempre fazendo a tua vontade, eu não vou poder levar Samuel para Deus, eu não vou poder entregar o que Deus me deu, que eu tinha falado que eu ia entregar para Ele. Por enquanto, vai chegar um momento em que eu vou levar. A Bíblia diz que Deus, o pai, o esposo dela, que conhece a salvação individual, fala assim: ó, Ana, eu estou indo para a igreja. Se o que você está falando está certinho, que Deus aprove a tua fala. Sabe quando você fala assim: eu não vou para a igreja hoje, eu não vou fazer isso do Senhor hoje? Você nunca se esqueça disso, que os olhos de Deus estão assim, ó. E quem tem que aprovar se você está fazendo o que é certo ou não é Deus. Eu quero falar para ele só: ô Ana, fica até que tão somente que o Senhor confirme a tua palavra. Se tiver, se você não está vindo no culto, se você não está fazendo a obra de Deus, se você está deixando de orar, se você está deixando de buscar, se você está deixando de se colocar à disposição de Deus, porque os seus motivos são reais, você vai ter a aprovação de Deus. Mas quem vai medir isso? Quem vai te medir é Deus.
vida. Não brinca com Deus. Acorda, acorda. Pelo amor de Deus, abre o teu olho enquanto é tempo. Acorda. Você está achando que você está lidando com uma criança? Você está lidando com o Criador dos céus e da terra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que desmamou. E havendo desmamado, levou consigo 3 bezerros de efa de farinha, e um efa de farinha, um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era um menino ainda muito criança. Degolaram o bezerro, assim o trouxeram a Eli. Você pode pensar nisso? Ela está aqui, com o nenenzinho, colo, namando. Não tinha filho. É propósito de Deus. Foi Deus que te tirou da UTI. Foi Deus que curou a tua enfermidade. Foi Deus que te deu esse casamento. Foi Deus que te deu esse noivado. Foi Deus que te deu esse namoro. Foi Deus que te deu esse emprego. Foi Deus que te deu a vida. Foi Deus que te deu essa família. Foi Deus que te deu seus filhos. E se a Ana fica assim, Ana, Senhor, Samuel, agora eu estou pegando 2.500, 250 de dízimo. Ana! Foi eu que te dei! Mas a aposentadoria já é tão pouca. É meu, se ele é meu. Não, vou ensinar ele a andar, ele é meu. Ele é meu filhinho. Foi eu que te curei, foi eu que te dei. Mas agora eu quero ficar mais em casa, eu quero ficar mais do meu jeito, eu quero fazer mais minha vontade. Me dá o que é meu, me entrega o que é meu, não faz a minha obra segundo a tua vontade, me dá, meu Samuel, sabia que aquilo era um projeto de Deus. Meu Deus do céu. Como é que você, seu Samuel? Bonitinho, conforme o Senhor me deu, conforme o Senhor escolheu. Ela leva. E o Eli não reconhece ela 3, 4, 5 anos depois. Aí ele fala, disse ela, meu Senhor, viva a sua alma, meu Senhor. Sabe quem eu sou? Sou aquela mulher, ela conta tudo, né? Que esteve aqui contigo, e orou o Senhor. Lembra? O Senhor achou que eu estava embriagado, conta toda a história. Por esse menino eu orava. Você entendeu aqui? Sabe por que ela voltou? Sabe por que ela cumpriu? Ela olha para você, sabe por que eu estou te servindo? Sabe por que eu voltei? Sabe por que eu te adoro? Sabe por que eu estou na igreja? Sabe por que eu te sirvo? Sabe por que eu não perco o culto? Sabe por que eu te conheço aqui? Porque foi por tal milagre que hoje eu retornei aqui. O Senhor me fez, eu estou aqui de volta. O Senhor ouviu minha petição, pelo que o Senhor também tem aqui por todos os dias, para viver, pois ao Senhor foi pedido e adorou ali. O Senhor foi pedido, o Senhor me pediu. Se você olhar no capítulo de número 17 de Lucas, o Evangelho de Jesus escrito por Lucas, a partir do verso 11, a Bíblia diz que aconteceu que Jesus a Jerusalém passou pelo termo de Samaria, as proximidades da Galileia, entrando numa certa aldeia, saiu ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz e clamaram
Onde estão os outros 90? Cadê os 90 que eu pulei? Onde eles estão? Cadê o irmão que eu abençoo a casa dele, a família dele, a saúde dele, dou netos para eles, dou casamento para eles, dou tudo para eles? Cadê eles? Cadê ele que não entra? Só vê vocês? Bom, enquanto vocês vai em paz, a fé de vocês salvou vocês, estão abençoados, mas ele está aqui assim, ó. Cadê os outros 9? Ué, cadê as outras pessoas que eu tenho abençoado? Cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que eu fiz uma obra na tua vida há muitos anos atrás e você não está fazendo nada para mim. Cadê você? Onde você está? A gente devia estar com o salmista no capítulo 66. Capítulo 66, versos de número 10 a seguir, diz assim, preste atenção, guarda isso que eu vou ler aqui. Pois tu, ó Deus, nos provaste, que nem Ana, tu nos afinaste como se afina uma prata. Passando por isso, não passando? Tu nos moleste com uma rede, parece que a gente estava preso, afligiste os nossos ombros, ficou pesado. Fizeste com que homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Ouça isso, irmão Salvador, ouça isso, igreja. Deus olha aqui e está dizendo o seguinte nesse texto: Senhor, eu estava numa luta tão grande, eu estava parecendo que eu estava preso numa rede, eu não via mais saída, mas engano passavam pela minha cabeça, os meus ombros tombavam. Mas o Senhor me tirou de tudo isso e me colocou num lugar de abundância. Terminou? Não. Olha o que ele diz: entrarei. Está aí. Ele está dizendo assim, ó. Terça-feira, quinta-feira, sexta, domingo. Ele está dizendo que ele fala assim, ó. Nos dias de culto, Pai, por tudo que o Senhor fez na minha vida, eu entrarei na tua casa. Eu entrarei na tua casa como holocausto. Eu vou pagar os meus votos. Olha o outro versículo. Olha o que diz o outro versículo. Vou seguir, esse aqui, ó. Olha o que diz o verso seguinte: eu entrarei na tua casa com os meus holocaustos, pagarei os meus votos que haviam pronunciado os meus lábios e disseram a minha boca quando eu estava na angústia. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, estarei na tua casa, eu entrarei dentro dela, eu entregarei meus votos, pagarei meus holocaustos, me regozijarei, porque eu vou aqui fazer isso. Eu vou pagar os meus votos que eu fiz com o Senhor quando eu estava sem emprego, quando eu estava doente, quando eu estava na miséria, quando eu estava perdido, quando meu casamento estava perdido, quando minha família estava perdido. Eu disse que eu seria fiel, eu entrarei na tua casa fiel, porque o Senhor mudou a minha vida. Está fazendo? Vou dizer uma coisa para vocês, irmão Salvador, irmão Tiago. Vou dizer uma coisa para vocês. A gente vai encerrar. A gente vai encerrar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Anda por ali e manda um WhatsApp, uma mensagem para mim. Se você quer encontrar um Deus tão maravilhoso como o Deus que eu sirvo, você serve. Nunca você vai encontrar um Deus como esse. Um Deus que pega seu filho inteiro para nos salvar. Preste atenção nisso agora. Todo o movimento aqui, ó.
Preste atenção no pai que você tem. O pai que você tem está a partir do verso de número 18 do capítulo 2. Olha o pai que você tem. Júlia, olha o pai que você tem, filha. Nossos queridos pastores, olha o pai que a gente tem. Você escutou tudo isso? Ele dizendo para você que quer as coisinhas que você prometeu para ele. Ele te deu um filho. Ele te deu. E ele está falando, é só um pedacinho, só uma parte. Você está escutando isso? Diga amém. Amém. Tá bom? Olha o que diz o verso 18 do capítulo 2. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido de um éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia para sacrificar anualmente. Vamos dizer assim, ó. Acho que eu tenho aqui na minha bolsa. Ai meu Deus do céu. Deixa eu olhar assim. Eu carrego a minha bolsa tem tanta coisa. Aqui, uma trena. Deus pede Samuel para ela. Samuel está aqui. O vinho está aqui, ele está aqui. Ela entrega Samuel. Aí de ano em ano, eles passam dias lá, porque eles se hospedam lá, é uma viagem longa. Ela vai, vou visitar meu filho. Você sabe o que meu filho é? Meu filho, está falando que hoje o irmão Vitor tem filhos que moram, netos que moram fora do país. Meu filho mora em Siló. Meu filho, ele está se formando um sacerdote. Tá? Outra coisa, ele é novo, mas ele é um profeta sobre Israel. E está tudo indicando que ele vai ser o juiz da terra. Durante um período ele vai governar e dizer as coisas que Deus dá. Onde você está? Então ele não vai visitar ele. Você acha que Deus vai te pedir as coisas? Ele não vai te retribuir, não vai te dar graça. Eu fico pensando que nem hoje, falta 20 minutos para a gente, 25 minutos para terminar o culto. Deus te pede um pouquinho para você ter que servir a Ele. Depois você vai para a tua casa. Se você quiser sair para tomar um sorvete, você sai. Se você quiser sair para comer uma pizza, você come. Se você quiser comer um lanche, você tome. Se quiser tomar um sucão de laranja bem geladinho, você pede e toma. Se você quiser fazer um banquete na sua casa, você faz. Você vai poder descansar. Vai ter uma noite de sono. Você acha que o que Deus está te pedindo é muito? Deus te pede um pouquinho de garganta. Aí ela vai lá. Se for uma mãe que nem a minha esposa, fica assim, ó, pro Nicolas e pro Lucas. Oi, filho. E ela ficou hoje no começo lá na pilotagem do culto. Oi, filho. Você tem um pezinho no cabelo? Nossa, Samuel. Filho do céu, que bigode engraçado que você deixou. Nossa, pô, mãe, ela vem assim, ó. Tira a camisa da mãe de camisa. Para que tira a camisa, mano? A mãe trocou você, já viu você? Já não para de gracinha comigo. E tira, abraça o beijo de Samuel, beija Samuel, abraça, arruma o cabelinho. Nossa, filha, você cresceu, hein? Deixa eu ver. Olha, a Jana vai lá e volta. Nossa, Samuel, que cor que você quer, mãe? Não quer o que aperta, a pessoa sabe que eu não gosto de aperta, eu não tá aqui. Eu não gosto de aperta, eu não tá aqui. A calça tem que ser assim. Eu já sei que cor você quer dessa vez, eu quero dar o corpo. E vai, e abraça, Samuel, e volta toda orgulhosa. Você acha que as coisas que Deus tem nos pedido, Ele não vai deixar com que a gente usufrua, seja abençoado, seja tocado por elas? Acabou, pastor? E ele abençoava, verso 20, Eucana, a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente dessa mulher, pela sua petição que fez o Senhor. E voltaram para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor Ana, e ela concebeu, e teve 3 meninos, e teve 2. Nossa, mas ela deu 1 para o Senhor. Ela ganhou 5, o Samuel 6. Não sei se a conta aqui e aí então quando ela vai na comitiva de ano em ano, ela vai com todos os seus filhos, mas vai visitar o irmão mais velho, vai visitar o primogênito. Não vejo a hora de ver. Ele está lindo demais, trabalha demais, o ano inteiro ele trabalha. Eu recebo mensagem dele no WhatsApp, ele me liga todo domingo e ele fala:
fala, pai, manda telegrama para mim. Os carteiros já existiam na época. Ele manda mensagem para mim, mãe, tá tudo bem aqui, mãe, Deus tem curado pessoas, transformado pessoas, as pessoas têm vindo sacrificar o Senhor, Israel está sob o controle de Deus, mãe, Deus tem feito algo tremendo, eu tive uma visão extraordinária essa noite, mãe, Deus tem me usado de uma forma gloriosa, mãe, eu já sou sacerdote formado, eu já sou, mãe, um profeta conceituado em Israel, já sou um juiz, e todo ano ela vai lá e abraça. Você tocou de perfume? Mãe, você tem que prossegue, eu fiz sacrifício. Ai, como que você está lindo, meu filho. Ou seja, ela gerou filhos. Porque eu volto a dizer, pastor Fabiano, uma vez minha esposa cheia de